Então, qual que é o significado de transformação? Então, transformação significa modificar, significa transformar algo, significa alterar. Só que quando a gente fala com o inconsciente, cada um tem o seu significado sobre o que é transformação. E para muitas pessoas existe o medo inconsciente da transformação. Elas não se permitem gerar mudanças porque elas não conseguem acreditar que a transformação vai acontecer com elas. E isso é bem impressionante porque faz um mês mais ou menos que eu estou conduzindo vários, 3, 4 grupos de WhatsApp, que foram das pessoas que participaram da semana, dos episódios que eu realizei semana passada, como fazer o que você já sabe para emagrecer. E tiveram muitas pessoas participando desses grupos e com muitos resultados e com muitas transformações. Mas o porquê que às vezes a transformação ela não acontece, ou seja, a gente quer mudar, mas por algum motivo a gente não consegue dar um passo adiante. Eu falei hoje aqui no Insta, nos stories sobre isso, que a gente se coloca dentro de uma zona de conforto, que nós criamos essa zona de conforto para nós mesmos, ou seja, um espaço, um lugar que está aqui, que eu só posso ir até ali, eu só posso caminhar até esse lugar, eu só posso agir até esse momento. Então a gente acaba se colocando dentro de um espaço que é a zona de conforto. E aí, na zona de conforto, não existe transformação, não existe mudança, existe somente a questão do sofrimento. E aquilo que você acaba não tendo consciência, aquilo que você acaba negando, te faz sofrer. E aquilo que você aceita, te transforma. Então, lembrem sempre dessa frase: o que você nega te faz sofrer, te gera dor. Se não está gerando nesse momento, em algum momento vai gerar dor. Por exemplo, se você está lá insatisfeita com o seu corpo, isso já há algum tempo, e aí você percebeu que você começou a engordar quando você brigou com a sua mãe, quando você terminou um relacionamento, quando você teve uma decepção na sua família, quando você passou por um momento de dor, de perda, e aí nesse momento você começou a engordar. E você está negando inconscientemente que o fato de você não ter aceitado essa situação que você vivenciou é o que está te fazendo engordar, é o que está alimentando a sua zona de conforto, é o que está fazendo você cada vez mais se olhar no espelho e se sentir insatisfeita com o seu corpo, é o que está fazendo você comer sem controle, é o que está fazendo você esquecer de você mesma. É um fato que já aconteceu há bastante tempo, que está lá atrás. Pode ser um fato que tenha acontecido quando você era uma criança, pode ser um fato que tenha acontecido quando você era uma adolescente, e aí isso está guardado. Então, inconscientemente está lá, mas você está negando. Então, o mais importante disso é você saber que quando você nega, tudo aquilo que você nega te faz sofrer. Se ainda não faz, vai fazer você sofrer. Ou seja, você vai pagar o preço por não ter escolhido sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto, que é você parar e você encarar aquilo que você precisa resolver. Ou seja, eu estou com 100 quilos,
peraí, não dá mais para eu seguir adiante, ou seja, me manter dentro das minhas zonas de conforto, eu preciso ir para a zona de confronto, ou seja, confrontar com as minhas dores, com os meus anseios, com as minhas dificuldades, com os meus limites, entender o que de fato em mim precisa ser olhado, precisa ser visto, porque senão a gente vai deixando lá, vai abafando, tudo bem, tá, uma hora eu vou começar a cuidar mais de mim, mas isso dói. Algumas vezes vai ser na dor. Por quê? Porque você fica negando tanto tempo e aí você vai sofrer. E quando tem sofrimento, obviamente que vem a dor. Mas a dor, ela pode ser vista também como algo impulsionante para o processo de mudança. Mas o que pode acontecer? Que nesse momento você tem o livre arbítrio para você escolher mudar nesse momento. Você tem a capacidade de escolha, de não mais viver na zona de conforto e ir para a zona de confronto, aonde você se permite enxergar e realizar as mudanças que há bastante tempo você sabe que seriam importantíssimas, seria importantíssimo você realizar, mas porque a gente vai deixando para depois, vai adiando, vai se colocando como segundo plano, como segunda opção, porque amanhã eu faço, porque depois eu faço, porque aí você já está lá que nenhuma roupa serve mais, você não consegue mais se relacionar porque tem vergonha do corpo, você sente vergonha, mas continua comendo compulsivamente, você não consegue mais não comer aquele doce, aquele bolo, você não consegue mais comer apenas uma servida de comida, porque parece que nada te satisfaz. E aí você vai alimentando cada vez mais a sua zona de conforto. E a zona de conforto é algo impressionante, porque ela não permite que a mudança aconteça, que a transformação aconteça. Talvez você já tenha ouvido falar de uma frase que diz que a sua vida começa quando a sua zona de conforto termina. Só que essa zona de conforto é como se, por exemplo, até aqui, é como se, por exemplo, digamos que aqui é o que você está pensando, as mudanças que você quer realizar, elas estão aqui, no seu inconsciente. E essa zona de conforto, ela está aqui, que é aliás, a zona de conforto, ela está aqui no inconsciente, que é onde está tudo gravado. Então, essa zona de conforto não é porque você quer, mas porque por muito tempo você foi repetindo padrões de comportamento que fizeram você estar como você está. Só que aí, hoje você tem consciência de que você precisa mudar. E se existe essa consciência, você vai ter que entrar em confronto com aquilo que precisa ser modificado, ou seja, mudar alguns padrões de comportamento. Se eu sou uma pessoa negativa por várias experiências que eu já vivenciei e faz eu acreditar que eu não sou capaz de emagrecer, que eu nunca vou conseguir ter um corpo bonito, que eu nunca vou conseguir comer devagar, que eu nunca vou conseguir comer salada. Nossa, eu vejo minhas amigas comendo salada, mas aquilo é horroroso, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Se você tem essas crenças, é justamente nisso que você tem que se apegar para você conseguir mudar. Então, você precisa cavocar. Ou seja, e quando eu falo entrar em confronto, não é com os outros, não é com a opinião das outras pessoas, não é com os ambientes, porque os ambientes eles vão permanecer sendo os mesmos ambientes, mas você vai ter se libertado e criado uma segurança emocional. Porque é preciso se libertar da fome emocional. É preciso se libertar da incapacidade emocional que gera a fome emocional. Parece algo bem complexo, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas elas acabam
não se permitindo mudar e ficando, morando, não é nem ficando, é morando dentro de uma zona de conforto, porque falta aceitação de si mesma. E às vezes falta a pessoa, às vezes ela é ignorante. E quando falo ignorante, não é no sentido pejorativo, mas é no sentido de que você não tem conhecimento ainda do que está aprisionando você. Você não tem clareza do que você precisa enxergar para poder mudar. Então, por isso que quando eu converso com vocês, eu trago várias situações, porque são situações do dia a dia que eu ouço a todo momento no consultório. Às vezes a pessoa passou por um trauma na infância e aí, enfim, assédio, abuso, comportamentos indesejados de outras pessoas, que nem a pessoa estava no controle, mas aconteceu com ela. E aí o que acontece? Ela não tem consciência de que é isso que está fazendo ela se impedir, ou seja, não conseguir ficar bonita. Porque lá no inconsciente dela tem um registro que ela tem que ficar assim, porque ela estar assim como ela está, ou seja, com excesso de peso, não conseguindo usar uma roupa que ela gostaria de usar, ou escondendo o corpo dela através da gordura. E aí ela se mantém assim, porque lá no inconsciente dela tem um registro. Opa, 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 porque se você ficar magra, se você ficar bonita, as outras pessoas podem te olhar. Tu pode chamar a atenção das outras pessoas. E aí é seguro para essa pessoa se esconder atrás da comida. É seguro para essa pessoa permanecer assim como ela está. Ou seja, todas as atitudes que ela teve inconscientemente foram para ela estar assim, com excesso de peso, insatisfeita com o corpo, se escondendo atrás do peso. Às vezes acontece de uma criança ficar doente, e aí quando ela fica doente, a mãe sempre trabalhou, o pai sempre trabalhou, essa criança sempre, enfim, ficou meio sozinha, não teve muita atenção, e aí a criança, ela dá o significado de que quando ela fica doente, ela tem a atenção dos pais, porque os pais se preocupam, e às vezes tem uma preocupação exagerada por aquele momento, e aí a mãe, o pai, pensando em fazer o melhor, vai lá e dá uma super atenção para a criança, compra as coisas que ela gosta, enche de doce, porque ela estava doentinha, e dá toda a atenção. E aí a criança faz o quê? Toda vez que ela se sente... Aí essa criança, ela cresce. Aí ela cresce aprendendo pela memória do inconsciente, de que toda vez que eu estou doente, toda vez que eu estou triste, toda vez que eu estou incomodada, eu vou lá e eu como um docinho. Ou então, eu preciso ter a atenção das outras pessoas. E aí, às vezes, para eu ter a atenção das outras pessoas, eu crio momentos de que vão levar a comer. Tudo bem, eu vou tomar um café com uma amiga. Daí tudo bem, daí eu já tô mal, já tô me sentindo mal, já preciso comer alguma coisa, já preciso da atenção daquela pessoa e o comer vai fazer eu ter uma recompensa imediata. Então, isso é bem importante para o processo de mudança. Então, a questão é que algumas vezes nós temos mais poder dentro de nós do que nós enxergamos ou do que nós nos permitimos enxergar. E isso é algo bem importante, porque a gente consegue enxergar o corpo, a gente consegue enxergar aquilo que os olhos estão vendo, mas a gente não consegue enxergar aquilo que eu preciso mudar para eu me transformar. E aí, quando falamos em mudança, muitas vezes é preciso acontecer o caos. O caos, ele vem e, ou seja, primeiro bagunça tudo e aí depois organiza, que é bem a questão da organização mental. Mas a gente pode trazer um exemplo aqui, que é, por exemplo, digamos que eu vou realizar a mudança de casa. E aí eu preciso, agora eu estou fazendo esse processo, então por isso que eu trouxe exemplo. Mas, por exemplo, eu vou mudar de casa. E aí, eu preciso primeiro bagunçar tudo
e aí depois eu vou organizar. Então, primeiro vem o caos, toda aquela bagunça, e às vezes é no ambiente externo, mas acontece principalmente aqui,